O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Peço que você abra comigo a sua Bíblia aí na sua casa e que você acompanhe comigo a exposição desta passagem. O apóstolo Paulo escreve: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo termina o capítulo 15 desta carta nas alturas excelsas, porque tratou da ressurreição, tratou da segunda vinda de Cristo, tratou da vitória retumbante de Cristo sobre todos os seus inimigos, e tratou também do nosso corpo glorificado. Depois de estar nas alturas excelsas, Paulo desce à terra para tratar da necessidade de sermos generosos e acudirmos às pessoas necessitadas.
Isso nos leva a entender que as pessoas mais ativas na terra são aquelas que mais refletem sobre o céu. A fé cristã não nos aliena. A fé cristã nos conecta com os grandes dramas da história e nos levanta para sermos o braço estendido da misericórdia de Deus aos que passam necessidades. Gostaria que você olhasse comigo 3 verdades que se destacam nesse texto. Como nós lidamos com a mordomia dos recursos financeiros. Como nós lidamos com as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E como nós lidamos com os nossos relacionamentos interpessoais. Vejamos primeiramente como nós devemos lidar com a questão dos recursos financeiros em relação ao atendimento da necessidade daqueles que precisam ser socorridos. Gostaria de dizer o seguinte a princípio. Por que Paulo está levantando esta oferta, esta coleta? O que está por trás? O que motiva Paulo? Que circunstância histórica está atingindo o mundo naquela época? Se você perceber nas Escrituras, lá em Atos 11, 27 a 30, diz que por meio do profeta Ágabo, uma fome viria ao mundo. Era uma espécie de pandemia econômica, uma fome. E o profeta não apenas profetizou o acontecimento, mas também estabeleceu o período. Seria na época do imperador Cláudio, que governou o Império Romano dos anos 41 ao ano 54. Logo que essa profecia foi dada, a igreja de Antioquia, que era a igreja mãe da obra missionária naquela época, já providenciou meios para socorrer as pessoas necessitadas de Jerusalém. Até porque Atos 18:2 nos informa que nesse período de fome mundial, de uma crise econômica avassaladora, de um problema econômico generalizado, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. E ao retornarem para sua terra, sem recursos financeiros, sem casas, sem propriedades, sem poder cultivar suas lavouras, eles começaram a passar necessidades. Então, quando a igreja de Jerusalém, reconhecendo a vocação missionária de Paulo para os gentios, está lá em Gálatas 2:10, que eles recomendaram que Paulo fosse aos gentios sim, mas que não se esquecesse dos pobres. E Paulo está aqui agora então, levantando entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, uma coleta, uma oferta especial, para suprir as necessidades dos pobres da Judeia, de Jerusalém. Então, eu gostaria que vocês pudessem olhar comigo a conjuntura em que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo. Desde fevereiro, março de 2020, que o mundo foi profundamente abalado por uma crise de saúde pública. A pandemia, que está ceifando milhares e milhares de pessoas todos os dias, mundo afora. Na esteira desta crise de saúde pública, vem o desemprego, vem a quebradeira, vem a angústia das famílias, vem o problema financeiro. E é nessa conjuntura, meus irmãos, que nós não podemos ficar apenas como aqueles que diagnosticam o problema,
mas aqueles que oferecem remédio para a solução do problema. Esta semana passada, caminhando por uma das ruas de São Paulo, encontrei um homem de 62 anos, com lágrimas nos olhos, com a pastinha cheia de documentos, e dizendo: eu estou desesperado, eu não tenho trabalho, não tem comida na minha despensa, a minha geladeira está vazia, não me dão trabalho nem para lavar banheiro, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Este brasileiro é apenas um emblema da real necessidade que se apresenta em todo o território nacional e talvez em outros países do mundo. E nesta hora a Igreja de Deus, como Paulo ensina aqui, não pode se omitir. Há uma crise mundial, há uma necessidade mundial, há uma fome que não pode esperar. E é necessário que a Igreja de Deus se envolva, não apenas pregando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo estendendo o braço da misericórdia e demonstrando a sua generosidade. Como é que Paulo instrui a igreja? Veja comigo, que a primeira coisa que Paulo ensina é que o cristão deve dar para pessoas que não fazem parte da sua congregação local. Paulo está orientando a igreja de Corinto, como ordenou as igrejas da Galácia, como ensinou nas igrejas da Macedônia e da Ásia, que eles deveriam levantar uma coleta, uma oferta generosa para atender os pobres da Judéia, gente que eles nunca tinham visto face a face. Quando a igreja presbiteriana de Pinheiros hoje conclama, semana após semana, você, para socorrer os necessitados, enviando recursos para comprar cestas básicas que são enviados para todos os quadrantes da nossa pátria, ela não está pensando só nos seus membros. Talvez a maioria dos membros nem precisem tanto desta ajuda, mas há um clamor nacional, há uma crise que se instala, há famílias desesperadas, há pessoas que não podem mais esperar porque a fome chegou, a escassez chegou, e é hora da Igreja de Deus se levantar para socorrer as pessoas necessitadas. Se você perceber, Paulo está dizendo no verso 1, quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo está divulgando as necessidades. Tem muito pastor, colega, que às vezes fica constrangido em tratar dessa matéria no púlpito da igreja. E eu vou lhe dizer que você expor as necessidades daqueles que precisam ser acudidos e conclamar o povo de Deus a socorrer as pessoas nas suas necessidades urgentes é bíblico, é necessário. E vou lhes dizer algo muito importante aqui. Conforme Paulo menciona na segunda carta, capítulo 8, versículo 2 e 3, que os irmãos da Macedônia, embora pobres, rogaram insistentemente a Paulo para participarem da graça, da assistência aos santos. Em outras palavras, mesmo que você tenha pouco, o que dá alegria à sua alma e motivação a você viver é repartir o pouco que você tem com quem tem menos ainda. Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não possa receber. Um dos livros que mais abençoou minha vida foi o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Um judeu, pai da logoterapia, que ficou preso num campo de concentração na Polônia e sobreviveu. E ele diz que as pessoas que sobreviveram no campo de concentração não foram aquelas que, na angústia da escassez, lutaram bravamente para sobreviver. Essas pereceram.
mas foram aquelas pessoas que, apesar da crise medonha, ainda encontraram forças para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Estas sobreviveram. Nós somos como o mar da Galileia, que ao receber as águas do rio Jordão, distribui estas mesmas águas. Mas aqueles que são como o mar morto, que apenas recebem e nada dão, e nada oferecem, começam a morrer. Eu quero encorajar você, não importa a sua condição financeira, a olhar para a realidade que tem gente mais carente do que você, e você pode ajudar, à luz das Escrituras. Mas em terceiro lugar, note comigo, que para Paulo, no verso 2, ele diz: no primeiro dia da semana, no dia de domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. O que Paulo está dizendo é que essas ofertas deveriam ser parte do culto, da adoração. Notem vocês que levantamento de ofertas faz parte do culto público. Não é algo estranho à nossa confissão de fé e à nossa espiritualidade. Então o apóstolo Paulo está orientando a igreja que faça isso de forma sistemática, que faça isso de forma deliberada, que faça isso de forma disciplinada, que faça isso de forma proporcional. E desta forma, irmãos queridos, Paulo vai fechar este assunto de como você deve lidar com os recursos financeiros na área do socorro aos necessitados, mostrando plena transparência no trato de dinheiro. Porque nos versos 3 e 4, ele diz: quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está levantando um volume muito grande de dinheiro entre as igrejas gentílicas. Tanto dinheiro que o próprio rei, lá em Cesareia Marítima, ficou interessado nessa grana. Mas Paulo não leva esse dinheiro sozinho. Embora ele tinha plena consciência da sua integridade, ele não queria dar margem para suspeição de sua integridade. Então a própria igreja que levantou todos os recursos para enviar à Judeia, vai nomear uma comissão, vai eleger uma comissão, e Paulo vai acompanhar essa comitiva, mas ele pessoalmente, particularmente, não leva, para não dar motivos de qualquer suspeição da sua integridade moral, financeira, em relação a essas ofertas. Mas agora Paulo vai lidar com uma outra questão tão importante: como você lida com as oportunidades, com a mordomia, não só dos seus bens, mas a mordomia do seu tempo. Versos 5 a 9. A primeira coisa que está aí é a necessidade do sábio uso do nosso tempo. A Bíblia diz que os dias são maus e nós devemos remir o tempo. Tempo é um valor mais precioso do que dinheiro. Dinheiro você às vezes perde, às vezes ganha, ou perde e recupera, mas você não recupera o tempo perdido. Então aproveite o tempo, seja sábio no uso do tempo, não desperdice tempo, não gaste tempo com aquilo que não tem proveito, não gaste tempo com conversas que não produzem edificação, não veja nada que não lhe traga benefício, não ouça nada que não lhe traga edificação. Cuidado com este valor tão rico, tão bendito e precioso que Deus põe à sua disposição, o seu tempo. E aqui notem comigo, que o apóstolo Paulo nos ensina alguns princípios. Primeiramente, veja você, a necessidade de você fazer planejamento. Paulo pretende irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Porque devo percorrer a Macedônia. Em breve pode ser que convosco me detenha, ou me demore, ou mesmo passe o inverno. Paulo está planejando ir. Então você precisa planejar, porque quem não planeja, planeja fracassar. O tempo é o mesmo para todo mundo. O dia tem 24 horas. Se você não planejar o que você precisa fazer, você fracassa. Se você não tem alvo, você não acerta em nada.
Mas notem vocês que Paulo, ao planejar a sua viagem a Corinto, ele afirma o seguinte: para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Em outras palavras, Paulo não tem nenhum problema de entender que a igreja precisa ser parceira com ele no seu trabalho missionário. Paulo é um missionário que não quer trabalhar por conta própria, que quer a parceria da igreja, para ser enviado pela igreja, para plantar igreja ou para fortalecer igrejas. Mas note que além do planejamento e além da parceria, Paulo mostra algo sublime no verso 7, quando ele diz o seguinte: pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Planejar sem se submeter à vontade de Deus é arrogância, é pecado. Eu não administro o meu tempo, nem meu futuro, nem minha vida. Se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser eu não vou, se Deus quiser eu viajo, se Deus não quiser eu não viajo, se Deus quiser estarei vivo, se Deus não quiser eu não estarei vivo, se Deus quiser eu plantarei igreja, eu farei isso, eu farei aquilo, eu terei lucros, mas se Deus não quiser eu não poderei fazê-lo, porque a minha vida depende de Deus. Então submeta os seus planos a Deus. Mas finalmente, a terceira área que Paulo vai nos ensinar é como você usar a mordomia dos recursos que Deus põe nas suas mãos, como você vai usar o tempo que Deus dispõe a você, 24 horas por dia, e agora a mordomia dos relacionamentos. Dos versos 10 a 24, Paulo vai tratar disso. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Paulo valoriza pessoas. Parece-nos que o chamado hoje inteligência emocional é aquilo que mais se espera e se cobra nas grandes empresas. Não deve ser diferente na igreja. Não basta você lidar bem com livros, com números. Você precisa aprender a lidar com pessoas. Paulo valorizava pessoas. Paulo era um mobilizador de pessoas para se envolverem na obra de Deus. Dinheiro e oportunidades têm pouco valor sem as pessoas. Por isso o maior patrimônio que uma igreja tem não é o seu prédio, são as pessoas. Jesus investiu todo o seu ministério em pessoas, preparando pessoas para fazer a obra dele. Outra coisa importante que Paulo nos ensina aqui é a necessidade de você nominar as pessoas, saber quem elas são. E ele vai citar algumas pessoas aqui, notem comigo por favor. Primeiramente versos 10 e 11, ele vai citar Timóteo. Se Timóteo for ter, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém pois o despreze. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Timóteo vai para Corinto. Corinto era uma igreja complicada. Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente. E Paulo está preocupado em que a igreja o despreze, que a igreja não receba bem. Ele é obreiro, ele trabalha igual, do mesmo jeito que eu. Então receba esse homem bem aí, cuidem dele, honre esse homem, que ele não se sinta constrangido. Meus irmãos, a igreja de Deus precisa respeitar os seus pastores, para que eles não façam a obra de Deus gemendo, mas com alegria, com entusiasmo. Notem comigo, versos 12 a 14, vai citar Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Ou seja, Paulo não era aquele ditador espiritual que dava ordens e as pessoas tinham que obedecer cegamente. Não. Paulo era um apóstolo, Paulo era um líder, Paulo era um mobilizador de pessoas. Mas Paulo não constrangia as pessoas
para que elas fizessem o que elas não queriam fazer. Ele as motivava, mas ele não as colocava num cabresto, numa camisa de forças. Paulo respeitava os sentimentos e as decisões particulares dos seus liderados. Terceiro lugar, veja comigo nos versos 15 a 18, ele cita a casa de Estéfanas. Veja aí: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e lembrem que Corinto era a capital da Acaia, que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Paulo está dizendo o seguinte: eu saí daí, mas tem uma casa aí, tem uma família aí, que foram os primeiros convertidos, e essa família está trabalhando ainda. Então eu gostaria que vocês pudessem se sujeitar a esses irmãos que estão trabalhando aí, que vocês se sujeitem aos obreiros que estão aí no meio de vocês, trabalhando entre vocês. Paulo está construindo pontes, Paulo está dando aconselhamento, Paulo está mostrando que na igreja de Deus, o povo de Deus precisa acolher com carinho e afeto os obreiros que Deus levanta para trabalhar entre eles. Mas tem mais. Olha comigo os versos 19 e 20. Aliás, vamos pegar os versos 17 e 18, que eu acho fantástico. Quando ele diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque esses supriram o que de vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Irmãos queridos, eu tenho rodado por esse Brasil afora, e eu tenho visto pastores massacrados, doentes, deprimidos, porque membros de igreja, ou líderes de igreja, massacram esses obreiros. Paulo está tratando aqui de pessoas que vieram ao seu encontro em Éfeso, lá de Corinto, que trouxeram ajuda para ele. E ele diz que estas pessoas trouxeram refrigério ao seu espírito. A pergunta que eu lhe faço, você que é membro de alguma igreja evangélica, está acompanhando esta mensagem: que tipo de membro de igreja você é? Você é um encorajador? Você é um consolador? Você é um bálsamo? As pessoas, ao conversarem com você, o seu pastor, os seus obreiros, os seus líderes, os líderes da sua igreja, se sentem pastoreados por você. Quem é o pastor do seu pastor? Como é que você cuida do seu pastor? E Paulo está dizendo que esses irmãos aqui trouxeram refrigério ao seu espírito. Mas eu concluo, quando Paulo, nos versos 19 e 20, vai citar Priscila e Áquila: as igrejas da Ásia vos saúdam. Veja você como é que ele está construindo pontes. No Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Esse casal é um casal fenomenal, porque onde moraram, em Roma, em Éfeso, em Corinto, sempre tinha uma igreja na casa deles. Uma casa de portas abertas, para acolher, para receber gente, para ensinar, para pregar, para discipular, para encorajar, para abençoar. Então eu quero concluir esta breve meditação com vocês dizendo o seguinte, amados: nós estamos vivendo um tempo de turbulência, primeiro econômica e de saúde pública, que leva à pobreza e que exige da igreja uma resposta de generosidade. Você que tem cooperado com esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para trazer sustento para os famintos, enviando cestas básicas, valores para a compra de cestas básicas, continue fazendo, porque a necessidade é grande e a fome não pode esperar. As pessoas famintas não podem esperar. Segundo, Deus colocou diante de você oportunidades, e Paulo diz isso, quando ele vai tratar que ele queria ir a Corinto, mas vai ficar em Éfeso, porque uma porta grande e oportuna abriu para ele. Mas tem muitos inimigos, então preste atenção.
Entre pelas portas que Deus abre. Não tente arrombar as portas fechadas. Como disse Josué Rodrigues, portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Aproveite as oportunidades. Mas finalmente, invista em relacionamentos. Construa pontes. Não cave abismos. Seja um abençoador. Motive gente a se envolver com a obra de Deus. Valorize as pessoas. Conheça as pessoas. Faça contato e construa pontes para que as pessoas deixem de lado posturas que não são convenientes, para que elas possam tratar umas outras com honra, e assim a igreja de Deus ser encorajada e ser abençoada, sobretudo nesse tempo de crise. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que até mesmo os cristãos estão estressados. Não é hora de nós lutarmos uns contra os outros, é hora de nós construirmos pontes, é hora de nós ajudarmos uns aos outros, socorrermos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, para que desta maneira a igreja seja a resposta para o mundo, numa época de grande crise mundial. Que Deus nos ajude a pregarmos o Evangelho, que Deus nos ajude a exercermos a misericórdia, que Deus nos ajude a aproveitar as oportunidades, que Deus nos ajude a manter relacionamentos saudáveis para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.